Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Geografia em Pauta. Eu sou o professor Roger Daltri e de vez em quando a gente traz um pouco de geografia para o seu dia a dia. Pessoal, a chuva na região serrana do Rio de Janeiro trouxe uma tragédia sem precedentes, uma das maiores tragédias naturais que o Brasil já registrou em toda a sua história. Mas não é a primeira vez que a gente vê algo dessa proporção. O número de mortes continua crescendo, é difícil inclusive determinar qual será precisamente o número de pessoas que morreram, já que existe um elevado número ainda de pessoas desaparecidas e as buscas continuam. Ainda há muitos problemas relacionados à chuva, que pode constantemente cair nas próximas horas, nos próximos dias, e ainda dificultar o já difícil trabalho de busca dessas pessoas, dessas vítimas e dessas pessoas desaparecidas. Mas galera, há 11 anos atrás nós tivemos uma catástrofe com mais de 900 mortos nessa mesma região, não somente, claro, a região de Petrópolis, mas a região próxima a Petrópolis. E a gente teve 5 governadores no Rio de Janeiro e pouca coisa foi feita. Em 2011, alguns municípios da região sofreram com a maior tragédia climática da história do Brasil. Há 11 anos atrás. Na época, inclusive, uma CPI da ALERJ, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, fez 42 recomendações para evitar novas catástrofes naturais naquela região. Segundo o deputado Luiz Paulo, que era o presidente do colegiado, pouca coisa foi feita. Sérgio Cabral, Pezão, Francisco Dornelles, Wilson Witzel e Cláudio Castro. 11 anos, 5 governadores depois, e nenhum deles conseguiu desenvolver e colocar em prática um plano de prevenção eficiente para evitar que as chuvas que frequentemente caem na região serrana se tornassem outra grande tragédia natural a nível nacional. O ano de 2011 marcou a maior catástrofe climática da história do Brasil, quando uma forte chuva devastou vários municípios da região e deixou mais de 900 mortos e quase 100 desaparecidos na região até hoje. Na opinião de diferentes especialistas, pouco foi feito para resolver questões determinantes como a recuperação de encostas, o reflorestamento de margem de rios, demolições de casas em áreas de riscos, a realocação de moradores que vivem em terrenos estáveis, que são práticas extremamente necessárias e importantes para que esse problema não volte a causar uma tragédia com a proporção como a gente viu agora. Na avaliação de diferentes geógrafos, ações como essas poderiam, no mínimo, reduzir danos causados pelas chuvas, como aconteceu na última terça-feira, no dia 15 de fevereiro, lá em Petrópolis, onde a gente viu um total de, por enquanto, mais de 100 mortos, mas com inúmeras pessoas ainda desaparecidas, então provavelmente esse número deve aumentar significativamente. Não dá para ter certeza se vão ser 200, vão ser 300 pessoas ou mais, já que as buscas continuam. Diante de inúmeras casas destruídas, devastadas, carregadas, inúmeras pessoas desabrigadas, a Prefeitura de Petrópolis ela decretou estado de calamidade pública, como não deveria ser diferente. O cenário de destruição na cidade é parecido com a devastação que o município sofreu naquele momento, onde há alguns anos atrás, em 2011 e depois também em 2013, nós tivemos um elevado número de vítimas por uma catástrofe natural causada por um conjunto de fatores naturais e também, claro, pela questão antrópica. A cada nova tragédia na região serrana do Rio de Janeiro, a mobilização de políticos é praticamente imediata. No entanto, o passado mostra que a maioria das ações são de caráter emergencial, para amenizar os problemas já causados e não para evitar novas tragédias. Isso aconteceu em junho de 2011, quando então o presidente Dilma Rousseff assinou um chamamento público para a construção de 6.874 empreendimentos na região. Desses, 6.641 unidades habitacionais, 188 unidades comerciais e 45 centros industriais. Além de contratos para recuperação e reconstrução de pontes, contenção de encostas nas áreas afetadas, o objetivo era recuperar aquilo que havia sido destruído. Já em 2013, Dilma voltou a oferecer um repasse emergencial para Petrópolis no valor de 12 milhões de reais. Na ocasião, além do valor emergencial, a cidade necessitava de 100 milhões de reais para uma nova reconstrução. Pensem, galera, que 2011 e 2013, 2 anos próximos, Petrópolis já sofreu com eventos naturais, com um número grande de mortes e pouca coisa foi feita naquele período. Foi destinado algum valor para poder estar construindo casas, unidades habitacionais, mas muito aquém daquilo que se precisava. Em 2018, a cidade de Petrópolis lançou um plano para redução de riscos. Com o estudo, ela mapeou 234 áreas mais vulneráveis a enchentes e deslizamentos. O trabalho recomendou o reassentamento de mais de 7 mil famílias,
7.177 famílias, para ser preciso, que vivem em áreas de alto risco. Em 2019, o então governador Wilson Witzel e a secretária de Estado de Ambiente e Sustentabilidade, Ana Lúcia Santoro, anunciaram a retomada do programa Limpa Rio, que seria aplicado em todo o estado com investimento de mais de 43 milhões e meio de reais. De acordo com o anúncio feito na época, os rios Piabanha, Quitandinha, em Petrópolis, seriam prioridades no investimento. A gente deveria ter tomado atitudes muito severas, dada a fragilidade desses sítios. São sítios urbanos muito frágeis e com crescimento populacional também muito agudo. A questão é que parou de chover e esses eventos extremos, que têm recorrência aí, de tempos em tempos, eles acabam ficando em certo esquecimento quando o nível de chuva fica dentro da normalidade. O último grande evento dessa magnitude foi em 2013 e 2 anos antes, em 2011. Nesse intervalo que nós tivemos aí, parece que a política esqueceu de fazer o seu papel, de construir ações que já se desenhavam necessárias naquele momento das tragédias 9, 11 anos atrás e que novamente se desenhou agora. Se algo de fato fosse feito de maneira concreta em ações para diminuir os impactos da chuva em determinados lugares, com a retirada dessa população, com a remoção dessa população de áreas de risco, como foi mapeado antes, com reflorestamento de margem de rios, demolindo casas em locais de risco, realocação desses moradores, sem dúvida nenhuma, esse evento climático catastrófico teria um número muito menor de vítimas, sem dúvida nenhuma. Mas existe meio que uma amnésia do céu azul, uma amnésia dessas catástrofes, porque quando passa esse momento inicial de que chama a atenção da opinião pública e as coisas vão meio que se normalizando, normalmente as políticas elas são deixadas de lado. Então é importante que pessoas qualificadas sejam contratadas para poder pautar as políticas públicas das diferentes prefeituras. Falta muita vontade política e como esses eventos extremos ocorrem de tempos em tempos, entre esses momentos pouca coisa normalmente é feita. Existem recursos humanos, tanto nas prefeituras quanto nas universidades. O que falta é vontade política para que a prefeitura realmente proceda de uma forma integrada com o governo estadual, com o governo federal. Mesmo que não se acabe totalmente com o problema, pelo menos você minimiza os efeitos para que você tenha um número menor de mortes e de destruição. A CPI, inclusive, que foi feita lá em 2011, ela recomendou algumas coisas que eram muito importantes. Na época, o deputado Luiz Paulo era o presidente da CPI da Alerj, que investigou a atuação dos órgãos públicos diante da tragédia de 2011 e no trabalho de recuperação das cidades, mostrou-se urgente políticas públicas incessantes para diminuir tais problemas que poderiam voltar a acontecer. Galera, é fundamental para garantir que isso não volte a ocorrer, investimento contínuo para que esse problema ele seja mitigado. É necessário que a gente leve a sério e que crie diferentes propostas para que o problema seja resolvido. Por exemplo, naquela CPI, nós tivemos 42 recomendações. Entre elas, criar centros de prevenção de catástrofes para o estado do Rio de Janeiro, não somente na região serrana. Recomendar às câmaras municipais para que façam leis definindo os talvegs como áreas não identificadas. Solicitar aos poderes públicos a decretação de utilidade pública para fins de desapropriação de áreas em regiões de risco, tornando-as não edificáveis. Indicar às prefeituras para que elaborem programas de desocupação de áreas de risco da preservação ambiental, fazer emendas constitucionais obrigando os municípios a implantarem efetivamente a defesa civil municipal, porque alguns municípios ainda não têm, fazer emenda constitucional determinando que todos os municípios elaborem um planejamento estratégico e planos de contingência, elaborar leis determinando que nos municípios em situação de emergência ou calamidade pública, o percentual de 50% do IPVA pertencente a todo o estado seja aplicado no próprio município em recuperação das vias ou das obras, inclusive obras de arte, patrimônio público, propor às instituições financeiras a abertura de linhas de crédito especial para a construção de habitações na região atingida. Então, já havia ali um desenho há 11 anos atrás de coisas que eram extremamente necessárias de serem observadas e feitas. Ações que o poder público precisava de fato fazer. Só que, infelizmente, 5 governadores depois, 11 anos depois, a gente observa que o quadro é muito similar, é muito semelhante àquilo que se tinha há 11 anos atrás, quando a maior tragédia natural do nosso país, ela aconteceu justamente nessa mesma região. Em uma das poucas ações de caráter
preventivo, em janeiro de 2021, o governador do Rio de Janeiro lançou o programa Governo Presente na região serrana. Durante 3 dias, o governador Cláudio Castro ele trabalhou na região como uma forma de marcar os 10 anos da tragédia lá de 2011, isso lá no ano passado. Castro anunciou, ao lado dos secretários de investimentos, de mais de 500 milhões de reais, que deveriam ir para a prevenção de acidentes e ao bem-estar da população. O governo prometeu investir 135 milhões ao longo de 2021 em obras de recuperação de encostas em Nova Friburgo e Teresópolis. Na ocasião, o governo informou que aplicaria mais de 220 milhões de reais em serviços de desassoreamento e canalização de rios, além de urbanização de margens de rios. Durante a coletiva em Petrópolis recentemente, o governador confirmou que até o momento foram gastos cerca de 200 milhões de reais com a limpeza de rios e 80 milhões de reais com a contenção de encostas. Ele também disse que o trabalho do governo tem sido voltado para a prevenção, mesmo que de fato a gente não tenha observado na prática obras e ações públicas que consigam de fato mostrar como esse dinheiro está sendo investido. Pessoal, é claro que nós temos fatores naturais que são muito importantes para explicar esse evento. Nós temos ali uma região de acidente geográfico, onde você tem uma encosta, uma região serrana com muitos talvegs, com uma região onde você tem ali em momentos de elevada pluviosidade, de um escorregamento, de um deslizamento de massa, de um escorregamento dessa terra, uma chuva que foi maior do que era prevista por o mês inteiro, acontecendo em poucas horas. Obviamente, nós temos um fator natural extremamente importante, uma chuva orográfica, uma chuva de relevo, que se condicionou sobre uma determinada área dessa região e que provocou com que o solo ficasse muito encharcado e que houvesse de fato esse deslizamento. Isso é um fator natural importante. Mas sem dúvida nenhuma, o fato de você ter áreas de encostas, áreas de risco já desenhadas, já delimitadas, já observadas pelo poder público, onde a população permanece lá, justamente áreas onde há uma vulnerabilidade maior para que esses eventos possam provocar maior desastre, maiores problemas, obviamente a gente tem ali algo que já é previsível. São tragédias previsíveis, não somente na região serrana do Rio de Janeiro, mas também em outras áreas do nosso país. A gente tem uma população muito condensada, um adensamento populacional muito grande em áreas de planáuticas, serranas, em áreas onde você tem muitas encostas, de uma população que foi empurrada muitas vezes para essa área, que não tem muitas vezes opções, porque falta também fiscalização, ações do poder público, para poder fazer com que essas áreas elas possam ser trabalhadas de uma maneira diferente, com que se haja uma fiscalização, com que se haja um cuidado no corte, com que se haja um cuidado em áreas onde não se pode de fato construir, para que esses eventos não aconteçam. É claro que a gente teve um fator natural, mas sem dúvida nenhuma o fator político, ele é também muito importante. Que a gente aprenda com os nossos erros. A gente tem que aprender com os nossos erros, que a gente possa forçar o poder público a entender que é necessário ações concretas e imediatas, porque esse problema, se nada for feito, ele vai voltar a acontecer, não somente em Petrópolis, como em muitas outras áreas dos estados de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e outros estados importantes do Brasil. Nós terminamos o ano de 2021 e iniciamos o ano de 2022 vivenciando e observando problemas de deslizamento de terra, com morte de pessoas em diferentes lugares, enchentes em diferentes lugares, pessoas sendo mortas pela falta de ação pública para fazer acontecer. É um problema social, mas que tem condições de ser mapeado, de ser mitigado, de ser diminuído. Então, está na hora de a gente tomar medidas mais enérgicas para poder mudar essa realidade. Tá bom, galera? A gente fica por aqui fazendo aquele convite. Se você chegou até aqui é porque você gosta desse tipo de conteúdo. Então se inscreve no canal, acompanha a gente nos podcasts, acompanha a gente no YouTube, que a gente está aí trazendo informação e geografia para o seu dia a dia. Agradeço a sua audiência, a sua paciência. Daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais dessa maravilhosa geografia para o nosso dia a dia. Obrigado e até a próxima. Fui!